Graças te dou, Senhor, por este momento aqui na tua casa, Senhor. Quando nós estamos aqui, Senhor, para te louvar e dizer o santo nome, para te adorar, Senhor, e te pedindo, Senhor, que o Senhor esteja aqui conosco, Senhor, nos abençoando, nos guardando e nos livrando, Senhor. Toma nas tuas mãos, Senhor, cada família representada aqui nesta noite, seja aqueles que estão vindo, Senhor, e também com aqueles que não puderam vir, Pai. O Senhor esteja abençoando e cuidando de cada um. Nessa hora eu entrego também, Senhor, executado na tua casa, Senhor. Que o Senhor possa estar consolando e confortando os corações. Abençoa, Senhor, nossas vidas, seja o culto desta noite, nos abençoando, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Da equipe de louvor, cuidando de todas as lideranças da igreja, né? Todos os projetos da igreja, principalmente
devemos fazer todo dia, oração muito fácil, todos os dias. Não deixe de orar pela igreja, pelo pastor, cada um de nós, né? Nós somos da igreja, né? E esse dia de hoje, né, que é o crescimento do pai do Cláudio, né? Nós possamos estar orando por ele, pela família, né? É isso, então é muito bom, né? Quer que bote no... Bom, meus irmãos, hoje nós não temos aqui de louvor, né, que é a era do cacareco da... Hoje vai ser É a do a Costário. outra questão. Nós vamos então cantar dois hinos da Cristão, né? Porque um culto sem louvor não é culto, né? E o louvor é a adoração a Deus, é tudo que nós nos expressarmos, nosso coração, como a Vera falou, mesmo diante das lutas e problemas, Deus tem estado conosco, né? Os tempos são trabalhosos, muitas lutas, muitos problemas. A gente faz às vezes uma previsão que vamos fazer durante a semana, de repente começa a acontecer coisa e muda totalmente a nossa história. Por quê? Porque nós não sabemos de nada, né? Nós não sabemos o que vai passar daqui a um minuto. Mas o bom é sabermos que o nosso Deus, Ele cuida de cada um de nós, Ele tem ouvido as nossas orações, Ele tem nos abençoado com todas as bênçãos, e nós estamos aqui neste para isso, para agradecer a Deus por tudo que Ele feito bom nas nossas vidas. Muitos não puderam vir devido à luta, enfermidade, problema. Hoje, por exemplo, tivemos sepultamento do pai do irmão Luiz, né? Que abalou realmente a igreja. Então, é notório que realmente na parte da noite teríamos um grupo menor de pessoas. Mas nós vamos louvar a Deus. Tem também, que eu gosto muito, creio que é 377. 377, não sei porquê, né? Não sei porque o Deus do amor a mim se revelou. Deus se revelou ao homem através de Jesus Cristo, né? Nos dando a salvação, nos proporcionando realmente a salvação de nossas almas, mas nós sabemos que a nossa salvação veio do grande amor que Deus fez por cada um de nós. Você
Deus amou de tal maneira que deu o seu único filho, né, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E ainda nessa tomada de você, nós vamos cantar o 380, que tem como título Amor. Né? Não precisa nem virar a página da Bíblia, né? Que fala do amor de Deus para a comunidade. Né? Deseja aí. Qual a dor
porque mesmo passando, ele custou descer do ônibus e caminhar. A gente pode estar orando por ele. Ore por ele, pastor irmão Garcia. Querido Deus, nosso Pai, nós estamos na tua casa nesta noite, Deus, para te glorificar, para te bendizer, ó Deus, por esse tal teu nome. Mesmo, ó Deus, muito pequeno, nós queremos agradecer, porque podemos passar um dia onde não nos faltou alimento, ar, onde não nos faltou, ó Deus, realmente as suas mãos liberando a nossa falta. Por isso, Deus, estamos aqui em nossos corações gratos por tudo que o Senhor tem feito bom nas nossas vidas, Deus. Queremos agora colocar diante do Senhor, ó Deus, a vida do irmão Darcy, aquele servo, obediente, trabalhando na tua causa, mas tem enfrentado, Deus, tanta dificuldade na sua saúde, ó Deus, tenha misericórdia, Deus. Às vezes temos saúde, às vezes temos um corpo perfeito, ficamos em casa, Deus, mas por outro lado nós vemos irmãos, a impossibilidade de estar na sua casa devido às enfermidades, devido às dificuldades. Por isso, ó Deus, nesse momento, ó Deus, cuida do irmão Darcy, realiza um milagre naquelas pernas que tem trazido tanto sofrimento, ó Deus, na vida do seu servo. Mas mesmo assim, queremos te agradecer, ó Deus, que as dores, a dificuldade não tem sido maior do que a amor que ele tem por ti. Por isso, ó Deus, vá de encontro nesta hora, o irmão está sendo na sua casa, que não pôde estar na sua casa devido às dores. Queremos também, ó Deus, lembrar nessa hora, ó Deus, do irmão Luiz, que perdeu seu pai e foi sepultado hoje, ó Deus. Mas nós te agradecemos, ó Deus, que era seu servo, e tu, ó Deus, o recolheu aí, ó Deus, realmente no teu reino. Por isso, consola aí o Luiz, sua esposa, toda a sua família, ó Deus. Visite seu povo nesta hora, os fracos na fé, aqueles que estão desanimados, aqueles, ó Deus, que estão no leito de dor. Cuida, ó Deus, de cada um de nós. Não deixe, ó Deus, que as agruras da vida, que as dificuldades, os problemas venham nos frear, ó Deus, venha esmorecer a nossa fé. Mas possamos entender, ó Deus, que conforme diz a tua palavra, que no mundo teremos aflições, mas também falou que devemos ter bom ânimo, que tu venceu o mundo, e no Senhor nós também havemos de vencer. Por isso, Deus, cuide do nosso pastor, sua família, Deus, cuida dos ministérios da nossa igreja, os projetos, Deus, do próximo ano, enfim, Deus, traga, Deus, o crescimento espiritual e numérico para a sua casa, para que possamos, ó Deus, anunciar aquele cidade de eleições Jesus Cristo salvo. Por isso, dá saúde, dá, ó Deus, sabedoria, dá entendimento, ó Deus, do nosso pastor, para que ele, ó Deus, olhe para o alto, não olhe para a dificuldade, mas que ele possa, Deus, colocar a sua vida no seu altar, pedindo a Deus sabedoria do Senhor para conduzir esse rebanho. Muito obrigado por tudo, Deus. Continue falando conosco, através do ser sendo cantado ainda, através da mensagem. Fica conosco, ó Deus, ouve as nossas orações. Não que mereçamos ser ouvidos, porque nós sabemos que somos fracos, somos limitados, somos pequenos, e a nossa fé, ó Deus, é muito pequena, mas o amor que temos por ti, ó Deus, é a força que nós precisamos para continuar essa luta aqui, ó Deus, nesse mundo de treva, nesse mundo mau que estamos vivendo. Fica conosco, ó Deus, pelos nossos pecados, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Vamos pegar a coisa da noite. Senhor, Deus, meu Pai, nesta hora, Senhor, entrega o seu filho, Senhor, que está aqui, Senhor, que vai trazer a palavra, Senhor, e seja o Senhor a falar, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Como eu havia colocado lá no grupo, né, durante esse mês de dezembro, eu gostaria de trazer algumas mensagens que têm a ver com o nosso estudo da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos aí num momento muito importante da igreja, a eleição dos líderes de ministério,
os projetos para o ano que vem, e nós precisamos realmente ter consciência do nosso chamado, da nossa responsabilidade, e é importante que nós sejamos orientados e dirigidos pela palavra de Deus, através do Espírito Santo, naquilo que Ele tem para cada um de nós, porque é Ele que distribui os dons e talentos, conforme Ele quer. Ele é o Senhor da igreja, Ele é o dono da igreja, né? E aí eu queria pedir à igreja que abrissem suas Bíblias lá em Mateus capítulo 25, do verso 1 ao 13. Mateus 25, do 1 ao 13. A parábola das 10 virgens. Vamos fazer uma leitura alternada? Eu leio primeiro, os irmãos, o segundo e assim por diante. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram, cochilaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saia e encontre. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos o vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprado, chegou o esposo, e as estavam preparadas, e entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondeu e disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Volta lá no versículo 12, que eu queria enfatizar ali. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Coloca mais um texto para a gente, 1 Coríntios 11, 12. Coríntios 11, 2, versículo 2, não 12 não. Coríntios 11, 2. Coloca 2 Coríntios, por favor. Sim, diz assim: porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura ao marido, a saber, a Cristo. Meus irmãos, no domingo nós falamos a respeito da parábola dos talentos. Na parábola dos talentos, nós podemos observar que aqueles servos, eles receberam de Deus uma responsabilidade, cuidar de algo de valor que o seu Senhor havia lhes entregado. O que tinha 5 talentos cuidou muito bem, o que tinha 3 também, mas o que tinha 1 fez o quê? Enterrou o talento. Nós falamos aqui no domingo, dando início sobre o estudo dos dons e talentos, que Deus ele nos dá dons espirituais, mas Ele nos dá também talentos para aplicarmos na sua obra. E o que é o talento? O talento é algo de valor. A nossa vida, a nossa família, o nosso tempo,
tudo aquilo que nós possuímos pode ser considerado um talento, algo de valor para colocarmos à disposição do nosso Senhor. Podemos, os servos, eles podem pegar isso de valor que recebem do seu Senhor e devolver a ele multiplicado, ou podem fazer como aquele servo inútil que foi viver a vida dele. Aquele servo deixou de comer? Não. Deixou de beber? Deixou de se divertir, de passear, de fazer as coisas dele? Não. Ele foi curtir a vida dele, ele foi viver a vida dele e não deu valor àquilo que o Senhor havia lhe dado para lhe retribuir na sua volta. Obrigado. Nós podemos usar o nosso dinheiro conosco? Sim. Temos as nossas necessidades, mas a gente não pode usar só aquilo que Deus nos deu só para nós. Temos que também pensar em usar aquilo que o Senhor tem nos dado de precioso para a sua glória, para a sua honra, para o seu reino, para que quando Ele voltar a esse mundo, nós tenhamos algo para apresentar, ou quando nos encontrarmos com Ele, possamos ter algo para apresentar ao Senhor. E quando nós olhamos aqui o exemplo dessas virgens, é importante a gente entender como é que funcionavam os casamentos naquela época. A noiva, ela se cobria com um véu e ela só muitas vezes, por causa dos casamentos arranjados, as noivas só conheciam o noivo no dia das núpcias, no dia da festa do casamento. E esse modelo de casamento antigo é muito, ilustrativo para a nossa realidade, porque nós só vamos ver o nosso noivo, Jesus, realmente, quando estivermos no céu, no dia do nosso encontro com Ele. Até lá, é como se tivesse colocado um véu e nós ainda não podemos vê-lo, como o apóstolo Paulo diz: um dia eu conhecerei, como também sou conhecido. Agora, como é que nós podemos nos preparar para termos algo para apresentar ao Senhor no dia do nosso encontro com Ele? Nós vemos aqui, nesta ilustração que Jesus contou, 4 coisas: a lâmpada, o azeite, as noivas e o noivo. A lâmpada, o azeite, a noiva, as noivas e o noivo. E o que nós podemos entender? O azeite, a unção, ela representa o Espírito Santo na nossa vida. As lâmpadas são a nossa vida. Nós somos a noiva de Cristo, que precisamos estar com a nossa vida cheia da unção. Precisamos estar com azeite, com a unção do Espírito Santo, para que a chama não se apague, de maneira que estejamos preparados para encontrar o nosso noivo. E a primeira lição que nós aprendemos aqui é que tem muita gente querendo encontrar o noivo sem o Espírito Santo. Mas é o Espírito Santo que nos prepara, é Ele que nos regenera. A Bíblia fala pela lavagem regeneradora do Espírito Santo. É a palavra que nos limpa para que possamos ser apresentados a Jesus santos e imaculados, com a noiva, com aquele lindo vestido branco, perfumada, arrumada, maquiada, para encontrar o seu noivo. É só o Espírito Santo que tem o poder de nos preparar, de nos limpar, de nos dar vestes espirituais, para que possamos encontrar o noivo. Coloca para a gente Judas, versículo 11 e 19. Judas: ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do reino de Balaão e pereceram na contradição de Coré.
árvores murchas e frutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas. Ondas impetuosas do mar, que espumam as suas mesmas abominações, estrelas errantes, para as quais está eternamente reservado o legume das trevas. E destes profetizou também Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com milhares dos seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Estes são murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Mas vós, amados, lembrai-vos da palavra que nos foram preditas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo, as quais nos diziam que nos últimos tempos haveriam escarnecedores, que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Estes são os que a si mesmos se separam, sensuais, que não têm o Espírito Santo. Olha que tipo de gente é essa aqui. Estavam se banqueteando com a igreja, estavam no meio das festas, nos movimentos da igreja, mas não tinham o Espírito. Por isso são sensuais, se vestem de forma sensual, se comportam de forma sensual, fazem coisas que desagradam ao Senhor. São essas pessoas que no dia do juízo, assim como aquelas noivas vão dizer: Senhor, abre-nos a porta. E o que Jesus vai dizer para essas pessoas? Não vos conheço. Não vos conheço. Coloca mais alguns textos para a gente. Efésios 4:30. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Olha a advertência, é o Espírito Santo na qual nós somos selados, para que no dia em que o noivo voltar, ele possa nos apresentar ao Senhor, a Jesus, como sua noiva. É o Espírito Santo a garantia, o selo para que possamos encontrar com o Senhor. Efésios 1:13. 1:13. Em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. E por último, Romanos 8:9. Esse aí a igreja pode ler. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Qual é a diferença do joio e do trigo? Os dois são muito parecidos, mas o trigo, que representa os salvos, tem o Espírito Santo de Deus. E assim eram aquelas 10 virgens, aquelas 10 noivas. Interessante que as 5 que não conseguiram entrar para estar com o noivo, elas dizem assim: dá-nos do seu azeite, porque as nossas lâmpadas vão se apagando. Em algum momento, aquelas virgens, aquelas noivas, elas tiveram o toque do Espírito Santo. Em algum momento o Espírito Santo advertiu, orientou, porque eram pessoas que estavam no meio de outras que eram salvas. É como hoje na igreja. Nós temos um grupo aonde, juntando todas as igrejas do Brasil e do mundo, nós sabemos que nem todos os que estão sentados nos nossos bancos, que fazem parte da nossa membresia, se converteram ou são salvos verdadeiramente. Mas estão ali convivendo, estão ouvindo a mensagem, estão sendo tocadas pelo Espírito Santo. E essas noivas, elas tinham um pouco de azeite,
mas elas não receberam realmente a lavagem regeneradora que as habilitaria a estar com o noivo. Porque quando o noivo vem, elas estavam vazias, elas estavam sem nada. E a segunda lição que nós aprendemos nessa parábola aqui é que o noivo demora a chegar. Volta lá no texto de Mateus 25, versículo 1, a partir do verso 1. Pode ir passando. Vai. Pode ir. Pode ir. Ó. E tardando o esposo, cochilaram e adormeceram. Algumas traduções dizem que se distraíram. E o que acontece na nossa caminhada cristã? Nós não vamos estar o tempo todo orando. Nós não vamos estar o tempo todo na igreja. De repente, quando Jesus voltar, nós vamos estar assistindo um jogo, assistindo uma série, no trabalho, na escola. Mas a salvação não é pelas nossas obras, não é por aquilo que nós fazemos de bom. É pela fé em Jesus e é pelo selo que nós recebemos do Espírito Santo em nós. É o azeite que alimenta essa chama, que não nos deixa que nós venhamos a nos afastar, porque a Bíblia diz: saíram do nosso meio, porque não eram os nossos, porque se fossem dos nossos, nunca teriam saído do meio de nós. Então o cristão que tem o Espírito Santo de Deus, por mais que ele passe por lutas, por mais que venham as aflições, as perdas, as batalhas, ele oscila, mas ele permanece. Alguns, às vezes, até saem da igreja por causa de alguma decepção, mas não conseguem ficar afastados do Senhor. E logo o Espírito Santo lhes incomoda. E eles ou retornam para a igreja ou vão para uma outra igreja. Mas a verdade é que aqueles que realmente foram alcançados por Jesus, eles têm o selo do Espírito Santo. Eles têm o azeite que não deixa a lâmpada se apagar. Quando a lâmpada se apaga, algo está errado. E aí, o que nós aprendemos também nessa parábola, olha o que diz na continuação. Versículo 6. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí veio o esposo sair ao encontro. Então aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as outras disseram às prudentes: dai-nos o vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. E aí o que elas dizem? As prudentes. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, e Deus que vem e comprai para vós. O que esse versículo aqui quer dizer é o seguinte: a salvação é individual. Na hora em que Jesus voltar, quem estiver preparado, ou na hora que a pessoa morrer, quem estiver preparado vai encontrar com o Senhor, as portas estarão abertas. Mas quem não estiver preparado, quem não tiver o Espírito Santo, quem estiver com a sua lâmpada se apagando, pode estar dentro da igreja, pode ter um pouquinho de azeite, né? Porque o Espírito Santo está trabalhando, tentando convencer a pessoa de que precisa se arrepender do seu pecado, mas aquela pessoa, às vezes, com o coração duro, não se arrepende. E aí não adianta dizer: ah, Senhor, eu conhecia fulano, eu sou filho do teu servo, da tua serva. Não adianta tentar recorrer a A, B ou C. A salvação é individual. E meus irmãos, vamos falar aqui: ide antes aos que vendem e comprai para vós. O preço para que nós venhamos a ter o Espírito Santo já foi pago. Foi um preço alto demais que nós não conseguiríamos pagar. Por isso a Bíblia diz, né, aquele que tem sede venha e beba, de graça, a salvação é gratuita, porque um preço alto já foi pago. Agora nós precisamos nos apropriar daquilo que o Senhor conquistou para nós. E por último, versículo 10 ao 13. A triste realidade espiritual. Tendo elas sido compradas, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ela para as bodas e fechou-se a porta.
elas vão tentar buscar o azeite, elas vão tentar buscar aquilo que garantiria a elas a entrada nas núpcias, a encontrar com o noivo, tarde demais. Depois chegaram também aqui 3 vezes dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. Ele respondendo disse: em verdade vos digo, não vos conheço. A Bíblia fala: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Tem muita gente que só vai tentar buscar o Senhor quando é tarde demais, e aí já não há mais jeito. Na eternidade não há mais como dizer: Senhor, abre a porta, agora eu quero. Senhor, eu me arrependo. As oportunidades estão encerradas. É o que representa esse último versículo. E olha a palavra dura que Jesus dá: não vos conheço. A Bíblia diz que o Senhor conhece os que são seus. Ele sabe, Ele conhece as suas ovelhas, e as suas ovelhas o conhecem. Então o fato dele dizer para essas virgens aqui, para essas mulheres que não as conhecia, era sinal de que eram pessoas que estavam completamente alheias realmente a uma vida com Deus, estavam no meio das outras virgens, estavam ali também preparadas, esperando encontrar o noivo, mas o noivo não as conhecia. Tem muita gente sentada no banco das nossas igrejas que estão esperando encontrar com Jesus, mas esse encontro nunca virá. Estão esperando esse encontro com o noivo, mas esse encontro nunca acontecerá, porque essas pessoas não se converteram de todo o coração. Estão usando os seus talentos na obra de Deus, como nós falamos aqui, estão até doando o seu tempo, os seus recursos financeiros na obra de Deus, mas ainda não tem o principal, o Espírito Santo. Meus irmãos, é o Espírito Santo que nos capacita para fazer a obra. Jesus falou: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Os dons espirituais, eles precisam ser direcionados pelo Espírito Santo. Quando Jesus se dirige às igrejas do Apocalipse, ele diz assim, à igreja de Éfeso: volta ao primeiro amor, senão removerei de você o seu candeeiro. Ou seja, vai perder o privilégio de ser usado. Nós precisamos estar cheios do Espírito Santo para fazer a obra de Deus. Senão vai haver um momento em que o Senhor vai dizer: olha, você teve as oportunidades, mas não aproveitou. Então, fica um pouquinho de castigo aí, para que você aprenda a valorizar a minha presença, para que você aprenda a valorizar aquilo que eu te entreguei. Tem muita gente que às vezes está passando por lutas, por provas, porque não está valorizando aquilo que o Senhor lhe entregou nas mãos, porque não está buscando ser cheio do Espírito Santo. E nós precisamos nos encher do Espírito Santo para que possamos fazer a obra de Deus. Não é simplesmente sermos meros cumpridores de tarefas, como a Bíblia fala de Marta e Maria. Marta estava habilitada para trabalhar e servir para Jesus, estava ali fazendo o seu melhor, mas ela esqueceu da boa parte, do principal, que era estar aos pés de Jesus. E aí, com todos os seus dons, com todos os seus talentos, Jesus vira para Marta e fala assim: Marta, você está ansiosa, cansada, fadigada, não é isso que eu quero. Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Trabalho, serviço cristão, sem estar aos pés de Jesus, é uma religiosidade vazia. E Jesus não quer isso de nós. Ele quer relacionamento. Ele quer que nós venhamos a usar os nossos dons, os nossos talentos na sua obra, nesse ano de 2026, com todas as coisas maravilhosas que nós estamos planejando fazer. Em breve vai ter a nossa horta no Tais, né? E, meus irmãos, muita coisa boa está vindo por aí. Nós vamos viver com a igreja, como igreja do Senhor. Os ministérios
ministérios vão florescer, a visão celular vai chegar, mas nada disso terá sentido se não estivermos aos pés de Jesus. Se não tivermos momentos como esse aqui para adorar, para orar, para clamar, para ouvir a palavra, nas nossas devocionais em casa, estarmos aos pés do Senhor, dizendo: Senhor, enche a minha lâmpada de azeite, enche a minha lâmpada, e quanto mais essa lâmpada estiver limpa, mais ela vai brilhar. Não é assim a lamparina? Se você pegar uma lâmpada dessa, por exemplo, e sujá-la, ela vai refletir pouca luz, mas quando está bem limpa, ela reflete muita luz. Assim é o cristão, assim é a nossa vida. Quanto mais limpos, cheios do azeite, cheios do Espírito Santo, mais nós vamos brilhar. A chama vai arder, o fogo vai queimar. Estaremos preparados. Ainda que venham as distrações da vida, ainda que venham os problemas, como falam aqui, né, as dores cochilaram. Você não tem como estar vigilante o tempo todo. Uma hora, às vezes, você se sente, né, desanimado. Às vezes tem alguma coisa que tira o teu foco, mas o Espírito Santo está lá, conduzindo a nossa vida. E quando Jesus voltar, nós poderemos ouvir do nosso Senhor: vinde benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Né? Servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Ah, pastor, mas é tão difícil. É difícil realmente, né? A obra do Senhor é espinhosa. A gente luta, a gente trabalha, a gente se fadiga. Esse é o pouco que a Bíblia fala. A gente está sendo fiel no pouco, aí Jesus vai chegar e vai abrir a porta do céu e vai dizer: olha, tudo que está te esperando. Foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Né? O pessoal da cantina sobe e desce escada, sobe e desce escada. Esse é o pouco. É a obra difícil de ser feita, né? Às vezes sem recursos, às vezes com as nossas limitações, mas a gente está lá perseverando para fazer a obra do Senhor, para multiplicar o talento que Ele deu. E eu estou citando aqui o exemplo, né, da cantina, mas tantas outras coisas na obra do Senhor são dificultosas, as nossas lutas diárias, né? E a gente está lá perseverando naquele pouco ali, mas a gente vai ouvir do Senhor: foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Então, igreja do Senhor, às vezes aquilo que a gente tem nas nossas mãos hoje é pouco, vai ser difícil, vai ser custoso, não vai ser fácil. As tarefas que faremos agora até o final do ano e dos nossos ministérios no ano que vem, 2026. Eu tenho consciência disso, não vai ser fácil para ninguém, mas vamos olhar a recompensa e saber que o Senhor um dia vai nos colocar no muito, um dia Ele vai nos colocar na abundância, na fartura, né? Naquilo de melhor que Ele tem reservado para nós. Amém? É essa palavra que o Senhor colocou no meu coração nessa noite. E domingo pela manhã nós continuamos com a aula de dons e talentos. Pela manhã o irmão Raul vai trazer a mensagem e a noite será a nossa ceia. E também mais alguns anúncios que eu queria fazer. Sábado, culto de oração, bazar, olha aí, mutirão. Muito importante a gente citar o mutirão de sábado, né? Eu vou mandar um zap em particular de alguns, para que a gente possa no sábado estar aí para arrumar as nossas salas, as salas dos ministérios, né? O irmão Flávio tem ajudado muito aí na pintura, né? A gente vai pintar essas salas aí. O irmão Flávio tem ajudado bastante aí nas obras da igreja e a gente quer deixar tudo arrumadinho, as nossas salas bem organizadas, para que os ministérios possam funcionar, né? Aí durante o ano de 2026. A casa lá, depois os irmãos vão ver, já está quase pronta, né? A gente quer ver se amplia lá a sala, faz junto com o quarto, derruba a parede que está dividindo, faz uma coisa só para ter uma sala ampla lá para os embaixadores do rei. Então tem muita coisa boa acontecendo. O rapaz veio aqui hoje dar um orçamento para o conserto do fogão e da geladeira.
A gente tem um fogão industrial lá na casa, que aparentemente era por ferro velho, né? Mas ele disse que tá bom, dá para reformar. E a gente vai reformar o fogão, vai consertar a geladeira para que possa as cantinas ser feitas lá na casa. Então, devagarzinho, às vezes com dificuldade, a obra do Senhor está avançando. Em nome de Jesus, nós vamos prosseguir e amanhã estaremos aqui para fazer aquilo, né, que o Senhor tem colocado no nosso coração. Então, ore, né, continue intercedendo, clamando a Deus para que o Senhor possa, até o final do ano, nos ajudar naquilo que ainda nós precisamos fazer. Alguém tem mais algum anúncio a fazer? E o nosso almoço de domingo, né? O almoço, a gente lá em casa, né, divulgou lá para os familiares, a gente já conseguiu arrumar algumas pessoas para comprarem o almoço. Então eu queria desafiar, né, vou colocar no grupo da igreja também, da gente fazer contato. Às vezes a pessoa domingo está doido para arrumar um quentinho, comidinha boa para sair da cozinha, você liga, olha, então manda um recado no zap, tem almoço aqui na igreja, um filé de peixe delicioso que o nosso irmão Renato trouxe, peixe fresquinho, olha que bênção, olha que privilégio. Então, domingo nós teremos aí o nosso almoço, divulgue para que a gente possa conseguir vender os 80 pratos e continuar com as nossas obras, né? Continuar naquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração. Então, meus irmãos, são esses os anúncios. Deus continue nos abençoando nessa caminhada. Vamos orar? Santo Deus e amado Pai, obrigado, Deus, porque, ó Deus, o Senhor entregou a nós, ó Deus, tantas coisas preciosas, nossos dons, nossos talentos, mas principalmente o Espírito Santo na nossa vida. Ó Deus, a quem nós queremos honrar, valorizar, nos encher, porque é Ele que nos garantirá, ó Deus, a entrada no céu. Não são as nossas boas obras aqui neste mundo, não são os nossos dons e talentos, não é aquilo que fazemos para o Senhor, é a Tua graça, a Tua misericórdia, é o Espírito Santo em nós, que nos garantirá a entrada no céu. Por isso, nesta noite nós Te louvamos, Te agradecemos, ó Pai, pela Tua igreja, pelo Teu povo. E, ó Deus, se há entre nós, ó Deus, ainda, ó Deus, pessoas, ó Pai, que não receberam o Teu Espírito Santo, pessoas que estão com a sua lâmpada se apagando, vazias, meu Deus, que nesta caminhada com a Tua igreja, com o Teu povo, venham se converter, venham se arrepender e aceitar Jesus de todo o coração. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Livra-nos do mal, perdoa os nossos pecados e dá-nos um restante de semana abençoado na Tua presença. É o que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus e a amizade com o Espírito Santo que enche as nossas lâmpadas seja sobre toda a igreja do Senhor, desde agora e para sempre. Amém.